Mas olha o que Paulo vai dizer. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Para o que? Pelo nosso evangelho vos chamou. Paulo está dizendo aos Tessalonicenses. Através desse evangelho que a gente prega, Deus chama vocês. Para quê? Vos chamou para quê? Para alcançar. Vocês não tinham. Vocês não eram já eleitos para alcançar. Para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo chamado de Deus através do evangelho. Ele chama você para alcançar a graça dele por Cristo. O amor dele por Cristo. O perdão dele por Cristo. Salvação e vida eterna com ele por Cristo. Não é porque você é escolhido. Você só vai ser eleito e predestinado se você crer e se converter. O evangelho é o convite de Deus para toda a humanidade. Foi o que Jesus disse. Quem crer será salvo. Deixa eu te mostrar aqui, confirmando essa verdade, que é assim como a Bíblia ensina, e não como ensina os teólogos por aí, dizendo, não, Deus já elegeu de antemão, quem é salvo para sempre, não adianta fazer mais nada, que já é salvo, não perde salvação, tudo isso é mentira. Olha o que Paulo vai escrever aqui, e aqui no contexto, Paulo fala assim. Paulo fala de predestinação. Mas não desse conceito aí como eles interpretam e aplicam. Fatalista condicional. A predestinação não é no indivíduo. A predestinação é para o indivíduo que crê em Jesus. Ele aí é predestinado. Não que o indivíduo já foi predestinado. Ele é predestinado porque creu em Jesus. Quando Paulo fala de predestinação, Paulo fala do plano da onisciência, do plano de Deus que foi executado antes da fundação do mundo. Jesus morreu há 2000 anos atrás, mas a Bíblia diz que ele já tinha morrido antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que Deus já tinha planejado isso antes de tudo ser criado. O meio do homem ser salvo. Por quê? Porque Deus já sabia que o homem ia entrar em juízo e condenação, transgredindo e desobedecendo a sua ordenança. Aí eles não sabem explicar porque a mente deles está corrompida pelo engano das trevas. Aí eles criam essa doutrina herética com as explicações que eles dão, parecendo que são sábios das escrituras, são heréticos. Predestinação existe sim, a Bíblia fala, mas não como eles aplicam. Olha aí o que é predestinação e para quem é. Vamos ler Efésios capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 10. Paulo vai dizer assim. Vamos ler o versículo 9, para a gente entender. Descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o beneplácito, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Em Cristo. Não é no indivíduo. Congregar em Cristo. Observe que tudo é em Cristo, por meio de Cristo. Não tem nada no indivíduo se não tiver em Cristo. Vamos lá. Todas as coisas. Na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo em que também fomos predestinados. Fomos feitos, aliás, versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feito nele herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Aí o cara pega esse texto, dentro desse isolamento aqui, aí tá vendo? Nós já fomos predestinados segundo o conselho da sua vontade, segundo o seu querer, mas só que ele tem que ler o contexto. Paulo não está dando aqui uma ideia do indivíduo ser escolhido de antemão, sem ele tomar nada, nenhuma decisão, porque Deus quis assim, acabou. Não, vamos continuar lendo, examinar o que estamos lendo. Aí Paulo continua, vamos ler o versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, porque já estão em Cristo. Louvor para a glória de Deus a quem está em Cristo.
Olha agora, preste atenção nesses dois versículos de Efésios capítulo 1, o versículo 13 e o 14. Vou ler e depois eu vou explicar para você ver que a predestinação não é no indivíduo particular, porque Deus quis você que é bonitinho, o outro não. Deus escolheu você de antemão para o céu, não adianta fazer mais nada. Cristo morreu porque ele quis, mas você já foi escolhido para ir para o céu. Você vai para o céu não é porque Cristo morreu, é porque você já foi escolhido. É mentira. O outro vai para o inferno por quê? Porque Deus não quis que ele fosse para o céu. A vontade de Deus é que ele vá para o inferno. É mentira. O próprio Jesus disse que Deus não criou o inferno para o homem. Como é que esses mentirosos vêm e dizem que Deus determinou um para o céu e para o inferno? Se Deus não criou o inferno para o homem, Deus não tem prazer que a alma do homem vá para o inferno. O próprio Deus vai dizer isso. Ezequiel 18:33. Não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se converta e viva. Deus não tem prazer na condenação, na miséria, na maldição do ser humano. O ser humano vai entrar em condenação, vai a juízo, sofrer a maldição, porque é a escolha do homem, não é determinismo de Deus. Aí fica esses hereges que apresentam-se ser sábios, doutores das Escrituras, com a mente corrompida, deturpando aquilo que o Evangelho revela. Porque o Evangelho não ensina isso. O Evangelho não ensina a predestinação, que Deus escolheu um para o céu e para o inferno. O Evangelho, a mensagem é, quem crê será salvo, quem não crê, condenado. Isso é uma responsabilidade do ser humano. É condicional à escolha do homem, céu ou inferno. Não é determinismo de Deus. Olha o que Paulo vai dizer, Efésios capítulo 1, versículo 13 e o 14. Em quem também estais, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado. Quando você creu nele. Quando você creu nele. Paulo vai dizer, em quem também vocês estão, depois, não antes, depois de ter crido nele, vocês creram nele e foram selados. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste, é preciso ouvir. Só tem salvação quando ouve e crê. Ouvir o evangelho. Como é importante pregar o evangelho. Aí Paulo vai dizer, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido em Jesus, foste selado com o Espírito da promessa. O Espírito Santo da promessa. Agora veja o versículo 14. O qual é o penhor da herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Não tem predestinado de antemão. Não tem a escolha de Deus no indivíduo particular. Não tem aquele que Deus me escolheu para ir para o céu. O outro Deus escolheu para o inferno. Isso é uma doutrina de demônio, que nega o sacrifício de Cristo, nega várias verdades que o Evangelho revela. Isso leva o homem a acreditar que é Deus que determinou o cara para o inferno. Então o cara rouba, o cara mata, o cara estupra, não é consequência dele. Foi Deus que assim quis. Foi Deus que determinou para que o indivíduo vá para o inferno. Porque Deus quis. É mentira, irmão. Deus não tem prazer na morte do ímpio. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. E para ser salvo é pela escolha, a responsabilidade do homem, que tem que tomar a decisão de ouvir e crer. Ouvir o Evangelho e crer naquilo que o Evangelho revela, que é Cristo o meio de salvação para a humanidade. Por isso que é tão importante pregar o Evangelho, irmãos.